Ultimamente tem viralizado na internet vídeos dizendo que no próximo dia 8 de abril vai haver um eclipse solar total nos Estados Unidos, que é diferente de todos os outros. Isso porque ele vai aparecer em cidades que possuem nomes bíblicos ligados a profecias da Bíblia, e muitos estudiosos estão dizendo que exatamente no dia 8 vai começar o período da Grande Tribulação. E essa informação tem causado pânico e pavor em muita gente. Inclusive, muitos cristãos já estão estocando alimentos e combustíveis porque elas não querem sair de casa no dia 8 de abril. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como surgiu essa teoria e eu vou dar a minha opinião sincera, me baseando na Bíblia, para que você não seja enganado e nem fique com medo, ok? E antes de começar, eu peço que você se inscreva no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. E agora sim, vamos lá. Tudo começou quando algumas semanas atrás repercutiu na internet a notícia de que um grande eclipse solar irá acontecer na América do Norte no próximo 8 de abril. Inclusive, muitos astrônomos estão dizendo que este será o maior eclipse solar da história, sendo visível em uma faixa que passará por partes do México, Estados Unidos e Canadá. Ao todo, cerca de 32 milhões de pessoas presenciarão esse fenômeno daqui a alguns dias, fora os turistas de outros locais dos Estados Unidos e até de outros países que vão viajar para algum desses locais onde vai acontecer o eclipse, somente para testemunhar os pouco mais de 4 minutos que a Lua e o Sol se alinharão e cobrirão parte do planeta de trevas. Os governos de certas regiões americanas esperam até 1 milhão de turistas em suas cidades no próximo dia 8 de abril. E por causa de toda essa movimentação, algumas prefeituras começaram a orientar que as suas populações estocassem alimentos, água e combustível. Já outras comunicaram que as escolas ficarão fechadas e as aulas serão suspensas. E isso tudo por causa de um grande aumento na quantidade de turistas se deslocando para ver o Sol desaparecendo por trás da Lua durante o fenômeno. O fluxo de pessoas vai ser maior que o comum, pressionando o comércio, o transporte no local e os serviços de emergência. E todas essas informações, que são verdadeiras, fizeram com que um grupo de religiosos e conspiradores passassem a divulgar a informação de que o grande eclipse do dia 8 de abril seria, na verdade, a porta de entrada que trará a grande tribulação para o mundo. Segundo eles, o sinal no céu não será apenas um fenômeno astronômico, mas o anúncio de que as profecias sobre o fim dos tempos estão se cumprindo e que a igreja deve se preparar, porque a partir de agora vão acontecer muitos eventos naturais, políticos e globais que irão impactar a nossa vida. Também, de acordo com essa teoria do dia 8 de abril, Deus mais uma vez vai usar um fenômeno no céu para deixar uma mensagem importante para a humanidade, da mesma forma que ele fez quando Jesus nasceu, ao colocar a estrela de Belém no céu para mostrar que o Messias havia acabado de nascer. E um outro sinal aconteceu quando Cristo morreu, em que o céu ficou completamente escuro, causando o que muitos chamam de eclipse da crucificação ou eclipse da escuridão. Além disso, quando Cristo voltar, a Bíblia também fala sobre outro evento astronômico que fará parte de muitos outros sinais. O profeta Joel teve a seguinte visão: o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, irmãos, Deus se revela assim através de sinais no céu. Além disso, muitos estão acreditando que o eclipse do dia 8 de abril tem um propósito divino e apocalíptico, porque tanto esse eclipse de agora quanto um outro que aconteceu nos Estados Unidos há 7 anos atrás, no ano de 2017, são os dois mais longos da história. E não é só isso. O eclipse de 2017 cruzou uma faixa do país e atingiu 7 cidades americanas com os nomes de Salem, que no hebraico significa Shalom, que é paz. Elas ficam nos estados de Massachusetts, Oregon, New Hampshire, Virgínia, Indiana, Illinois e New Jersey. E já o eclipse do dia 8 de abril passará por 7 localidades americanas com o nome de Nínive, que ficam nos estados do Texas, Missouri, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Virgínia e New York. O mais espantoso é que as cidades de Salem estão localizadas no mapa de modo que formam uma linha, e o mesmo acontece com as cidades de Nínive. E essas duas linhas se cruzam, formando uma espécie de X.
E tem mais, segundo a NASA, o tempo de duração dos eclipses de 2017 e 2024 somados terão 7 minutos e 10 segundos. Ou seja, mais uma vez o número 7, que para nós cristãos é considerado um número especial da perfeição, que é mencionado diversas vezes na Bíblia. Os defensores dessa teoria ficaram alucinados com todas essas informações e eles não aceitam que isso seja uma coincidência. Para eles, somente Deus poderia fazer algo assim e não seria por acaso. Ele realmente quer comunicar algo e esse algo é o início do fim. Assim, a partir do dia 9 de abril, de acordo com essa linha de pensamento, esses sinais podem anunciar um julgamento de Deus sobre a Terra que pode vir de muitas maneiras, como um colapso econômico muito grave, o início de uma grande guerra, muito maior do que as que estão acontecendo atualmente, ou então uma crise climática ou natural. Seja o que for, eles garantem que algo vai mudar e o mundo jamais será o mesmo. E você pode estar se perguntando por que as pessoas que defendem essa teoria estão tão obcecadas com o fato do eclipse de 8 de abril passar por cidades chamadas Nínive. Acontece que Nínive é uma cidade bíblica histórica muito importante do Antigo Testamento que nos mostra duas características muito poderosas de Deus: o perdão e a justiça. Você se lembra que Deus ordenou que Jonas fosse pregar o arrependimento ao povo de uma cidade? Porém, o profeta não quis ir até lá, fugiu em um barco e acabou sendo engolido por um grande peixe. Depois, Jonas se arrependeu e foi para aquele lugar e disse às pessoas de lá que se elas não se arrependessem de seus pecados e se voltassem ao Senhor, ele destruiria a cidade. Os ninivitas então se arrependeram sinceramente e Deus teve misericórdia deles. Séculos mais tarde, Nínive se tornou a capital do Império Assírio e simbolizava poder e prosperidade. Mas a maldade tomou conta daquele território. Então, Deus enviou o profeta Naum, que lançou uma profecia àquela cidade. Assim, no ano de 612 a.C., uma aliança de forças inimigas, incluindo babilônicos e medos, invadiu Nínive, a destruindo completamente junto com seu imperador. Esse evento não foi apenas um episódio de conquista, mas foi o cumprimento de uma palavra de Deus, mostrando a soberania e a justiça do Senhor contra o pecado e a maldade. Nínive, imersa em violência e idolatria, enfrentou a ira do Todo-Poderoso, demonstrando que nenhum poder terreno está livre do julgamento divino. Irmãos, líderes espirituais espalharam todas essas informações para as igrejas e agora muitos pastores estão dizendo que o mesmo que aconteceu com Nínive no Antigo Testamento vai acontecer novamente. Inclusive, tem muitos cristãos desesperados, com medo, eles estão recebendo as informações todas desconexas, ligando algumas partes de verdades com outras partes de mentiras e estão, por exemplo, indo a supermercados nos Estados Unidos e outros lugares onde o eclipse nem vai acontecer e estocando alimentos e águas em suas casas. E o assunto do eclipse do dia 8 de abril chegou ao Brasil também. O teólogo e escritor Daniel Mastral, que é muito conhecido pelos seus livros onde conta suas histórias do tempo em que era satanista, disse em uma entrevista recente que o nosso país e o mundo podem sofrer com eventos significativos causados logo após o eclipse. Ele acredita que a igreja enfrentará tribulações e ele vê isso como uma confirmação de que nós estamos nos aproximando de momentos proféticos significativos, com eventos que se alinham com as profecias do fim dos tempos. Daniel Mastral menciona uma carta com supostas profecias do Illuminati Albert Pike, que no ano de 1871 falou sobre 3 guerras mundiais, sendo que a primeira delas seria o confronto entre judeus e extremistas muçulmanos, algo muito maior do que acontece hoje entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Segundo ele, no mundo hoje existem cerca de 350 muçulmanos radicais e boa parte deles estariam envolvidos nesse conflito que poderia não somente perseguir os judeus, mas também os cristãos. E nessa entrevista, Mastral também fala sobre o cenário político dos Estados Unidos, especulando sobre a volta de Donald Trump ao poder. Lembrando que as eleições norte-americanas acontecem em 2024 e o ex-presidente é o grande favorito a vencer novamente. Para Daniel Mastral, a volta de Trump à Casa Branca pode trazer uma paz enganosa ao mundo, inclusive no que diz respeito aos conflitos com a Rússia e a Coreia do Norte, o que estaria diretamente ligado com as interpretações bíblicas para o período do Anticristo.
Ele também diz que Trump simboliza o cavalo branco do livro de Apocalipse. E voltando a falar do dia 8 de abril, por mais sentido que essas supostas profecias possam fazer, ninguém pode garantir nada. Primeiro porque nós sabemos que não há data marcada para a volta de Jesus. Veja o que ele mesmo respondeu quando seus discípulos lhe perguntaram sobre o final dos tempos. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Irmãos, a igreja não tem datas, e ninguém com base nas Escrituras pode dizer com certeza absoluta quando será o arrebatamento da igreja. A gente sabe que Jesus voltará 42 semanas depois que o anticristo surgir, prometendo paz e prosperidade ao mundo. Então, a terra vai entrar no período da tribulação e grande tribulação, que vão durar 7 anos. Só que não existe na Bíblia nada que diga que vai acontecer um eclipse nesse momento. E você pode estar se perguntando, mas pastor, e o fato de o eclipse passar por 7 cidades chamadas Nínive nos Estados Unidos e 7 anos antes ter passado por 7 cidades chamadas Salém? Irmãos, pode ser uma coincidência, pode ser um mistério de Deus. Nós não sabemos, e é provável que nunca saibamos. Em Romanos 11:33, o apóstolo Paulo diz: Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. E já a respeito do julgamento de Nínive do Antigo Testamento se repetir nos dias de hoje, a Bíblia é muito clara sobre o que vai acontecer com aqueles que não entregarem suas vidas a Cristo e não se arrependerem. O julgamento do Senhor não tem nada a ver com o nome de uma cidade, mas sim com a escolha que nós fazemos para nossas vidas. A justiça divina virá de qualquer forma, e quem diz isso são as Escrituras, não um grupo de pessoas que criam teorias, muitas vezes para assustar as pessoas. E sobre as falas do Daniel Mastral, a igreja enfrentará tribulações sim, mas não dá para confirmar que será a partir do dia 8 de abril. Então, dizer que muita coisa irá mudar para pior a partir dessa data parece meio óbvio, já que o mundo realmente está vivendo uma fase turbulenta. É como se as contrações das dores de parto aumentassem a cada ano, e isso a Bíblia diz que aconteceria. Agora, sobre os conflitos entre os judeus e extremistas muçulmanos, tudo indica que infelizmente a situação vai se complicar, porque o ódio que esses terroristas têm de Israel é muito grande. Mas isso não vai acontecer porque um Illuminati escreveu que aconteceria em uma carta do século XIX, mas sim porque Jesus disse que guerras e rumores de guerras se intensificariam nos períodos das dores de parto, que é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo agora, que antecede a revelação do anticristo ao mundo. E sobre o Donald Trump ser o anticristo, eu não sei. Eu não posso afirmar nem negar nada. O que eu posso dizer é que o anticristo é um homem que vai se levantar contra Deus e ele vai se exaltar acima de todas as coisas, recebendo o poder de Satanás para enganar e dominar o mundo no final dos tempos. Eu também sei que ele será uma pessoa carismática, com muita influência política e religiosa, e que terá um aliado que enganará as pessoas e as obrigará a adorá-lo. Porém, eu não sei quem será este homem, muito menos quando ele virá. Jesus disse que somente Deus sabia do tempo e da hora certa. Então eu não posso e não vou criar mais teorias aqui para te confundir. Pelo contrário, a minha missão é trazer luz aos ensinamentos da palavra de Deus. O que eu posso te garantir é que o espírito do anticristo já está aqui na terra, preparando o mundo e as pessoas para o momento em que ele for anunciado. Eu sei que a aproximação do cumprimento da profecia de Jesus sobre a sua volta nos assusta, mas a Igreja de Cristo não deve se preocupar com isso. O que você e eu precisamos nos preocupar é com a nossa salvação, porque somente ela vai nos garantir a vitória em Cristo quando o final dos tempos chegar. E Satanás, através do anticristo, vai governar sim sobre a terra, mas isso vai acontecer por um período muito curto de tempo. Depois, Jesus voltará, derrotará o mal e irá instituir o seu reino aqui, que durará por toda a eternidade. É por isso que a Bíblia diz que surgirá um novo céu e uma nova terra. Um novo mundo depois do caos total. Uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria. Uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos no mesmo local. Um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, porque a morte já não existirá. E ao final do livro de Apocalipse, o Senhor nos deixa o seguinte recado: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu peço que você compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos mostrar às pessoas a verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.